Podem dar os méritos que quiserem ao Fluminense, e é claro que o Fluminense tem todos os méritos possíveis. Podem dar todos os méritos ao Diniz, e é óbvio que o Diniz tem todos os méritos possíveis. Podem dizer que o Inter tinha que ter vencido o jogo da ida, porque foi 11 contra 10, também tem a sua parcela de verdade. Mas é absolutamente inadmissível um time como o Internacional, diante de 50 mil torcedores, vencendo o jogo por 1-0, com um adversário importante de muita qualidade como é o Fluminense, tomar 2 gols como tomou em 5 minutos, em transições rápidas do Fluminense, com a defesa colorada desorganizada, fora do lugar e os caras correndo para trás. Foi uma pipocada do Inter na reta final do jogo. Ener Valencia teve 2 vezes a bola da partida, não converteu, lembrou muito aquela bola do Everton Cebolinha contra o River Plate em 2018. Perdeu a bola do jogo, na sequência 2 gols do River, Grêmio eliminado. Perdeu a bola do jogo ontem, 2, uma frente a frente com o goleiro, uma de cabeça, depois 2 gols do Fluminense, Inter eliminado. O Inter pipocou quando não poderia pipocar. Tá começando ganhando o jogo de hoje para falar da eliminação colorada na Copa Libertadores da América. Carlos Guimarães, bom dia, Guimarães, foi o comentarista do jogo. Bom dia. Existem diversos discursos possíveis sobre o jogo. Tem aquele que te acalma, mas ao mesmo tempo te engana, e tem aquele que é duro e machuca. Poderia adotar o discurso, mas foi um jogo em que o Inter merecia ter passado, foi uma injustiça porque jogou melhor que o Fluminense. Esse é o que consola até de maneira dissimulada e parcial, no sentido de não enxergar o todo do confronto. A maneira que eu acho mais apropriada, e isso é uma opinião minha, claro, as pessoas podem divergir, a maneira que eu acho mais apropriada é dizer que no mata-mata de semifinal de Libertadores, o que decide sempre é o erro, salvo quando um time é muito superior ao outro. Decide sempre é o erro. O Inter errou demais, errou como não poderia. O Inter, ele jogou melhor 3 dos 4 tempos. O Inter, ele jogou um tempo inteiro com um homem a mais. O Inter teve 6 chances claras. 6. Eu conto 3 do Valencia ontem. Cabeça, aquele chuta do lado, está muito longe, e aquele adianta demais para o Fábio pegar. Conto 3. Ontem eu conto uma do Maurício também no primeiro tempo. Eu conto lá no Rio de Janeiro uma do Alan Patrick. Uma outra do próprio Ener Valencia. 6. O Valencia teve 4. E não fez os gols. O futebol, ele não é sobre justiça. O futebol, ele tem, como diria Raul Seixas e Paulo Coelho, em Guita, o início, o fim e o meio. Ontem, aliás, nos confrontos, no 180, o fim do Inter não funcionou. Foi justo, porque o futebol precisa de processo de marcar, desarmar, armar e fazer. Quem fez foi o Fluminense. Cristiano Silva, quero te ouvir. Procurar culpados agora, eu acho que seria até um pouco injusto. Acho que a gente tem que analisar o que aconteceu e analisar o que aconteceu com o Inter durante todo o ano. Tu falou aí do gol do Everton Cebolinha, é bem verdade, e o Guimarães também falou, não dá para errar. Eu vou lembrar de um outro lance também recente em Libertadores, Diego Souza cara a cara com Cássio num Vasco e Corinthians, a bola do jogo para classificar o Vasco, ele perdeu, o Cássio defendeu. O Inter viu escapar, ou deixou escapar em 6 minutos o sonho de chegar à final da Libertadores. Me surpreendeu a postura do Inter no segundo tempo, principalmente após um primeiro tempo, que para mim foi perfeito. Agora, a postura do Inter no segundo tempo, o Inter chamou o Fluminense para dentro do campo. Chamou o Fluminense, e o Fluminense foi. E o Cudê não soube sair, não soube arranjar um antídoto para segurar. Por exemplo, poderia muito bem tirar o lateral direito, o Hugo Malo, e botar o Igor Gomes, segurar um pouco. O Hugo Malo estava mal. Ele não começou mal, ele caiu de rendimento no segundo tempo. E o Fluminense ali também deitou e rolou. Dito isto, o futebol é assim, ele é antigo, ele é já há algum tempo de frases batidas e verdadeiras.
é a história. Quem não faz, leva. Não fez, levou. Adeus, Libertadores. Gutierrez Sanches, quero te ouvir, Gutierrez, Inter eliminado da Libertadores, perdeu em casa para o Fluminense. Eu vou pelo lado oposto, não que discorde, porque todas as teses são passíveis para o jogo de ontem, mas eu vou por uma questão que eu priorizo muito num treinador. E até admito, talvez na minha vida falte isso, mas para treinador, e faltasse para mim, mas é importante, que é a ousadia e a coragem. Algo que o Kudê sempre teve. Sempre. Pois ontem, no final, mais para o segundo tempo, faltou um pouquinho mais de força. Claro que tem os detalhes, claro que tem os gols do Valência, mas eu quero aqui exaltar a coragem e a manutenção o tempo todo da filosofia do Diniz. Ele se manteve assim o tempo inteiro, mesmo com dificuldades, mesmo sem chutar em gol, ele se manteve da maneira como ele sempre pensou. Voltou para o segundo tempo com alterações, ele havia transformado o Fluminense do mata-mata contra o Olímpia com o ingresso do John Kennedy, não colocou, e ontem colocou e ajudou o Fluminense a se classificar. Se vocês prestarem atenção nos gols do Fluminense, em que pese passar quase 80 minutos tentando fazer aquilo e não conseguindo, no final conseguiu. Com 2 gols, mérito da filosofia dele. Onde vai chegar, não sei. Mas já passou da hora da gente parar de piada com o Fernando Diniz. Deve ter, é uma noite, obviamente, muito dolorida para o torcedor do Inter. Eu, sinceramente, falava aqui, falava nos corredores, inclusive, que havia um espírito do Inter para chegar nessa final da Libertadores. Eu, do fundo do meu coração, acreditava que isso fosse acontecer. Só que do outro lado também tem uma equipe com espírito, com torcida, com desejo, com sonho, como foi abordado na coletiva do Diniz. Então, para mim, o principal, em que pese pelo lado do Inter ter sido muito dolorido, com erros e com fracassos, é verdade, e concordo que teve um pouco de pipocada no final, mas foi vítima também dessa filosofia mantida e confiada do Diniz. E foi isso que deu a classificação para o Fluminense.